Em Lisboa nasceu, na década de 90, uma empresa que tinha como missão um bem maior: valorizar e promover o património português. Da capital para o mundo, ou melhor, para museus, associações, igrejas e muitos outros palcos, são milhares as peças conservadas, restauradas e replicadas pela Archeofacto. E se a empresa lisboeta se diferencia no mercado nacional pelo valor incalculável que acrescenta ao nosso património, é também porque o homem que a conduz e que hoje recebe no Pode Entrar é um visionário apaixonado. Já foi jornalista, trabalhou em empresas multinacionais na área do marketing e hoje ainda é consultor de comunicação. A par do mundo profissional, o convidado não deixa a academia de lado. É docente na Fundação Ricardo Espírito Santo e é doutorando em Estudos Urbanos pelo Instituto Universitário de Lisboa. Tenho comigo o Pedro Pedroso. Bem-vindo. Olá, viva, bom dia. Vamos a isto? Vamos. Pedro, antes de começarmos a aprofundar aqui os temas, que são muitos, gostava de começar por conhecer a sua Lisboa. Que bairros ou zonas mais gosta na cidade? Eu gosto muito dos bairros típicos da cidade de Lisboa. Eu nasci nas Avenidas Novas e tenho uma grande admiração pelos bairros, por Alfama, pelo Bairro Alto, sobretudo o Bairro Alto na década de 80, para mim teve muita importância no crescimento da animação cultural em Lisboa e animação noturna, sobretudo. E Lisboa é uma cidade fascinante, porque foi a partir de Lisboa que muitos portugueses partiram para outras partes do mundo e plantaram sementes portuguesas em vários sítios. Uhum. E eu não tenho nenhum pendor nacionalista, mas gosto de pensar que sou português e que nasci em Lisboa e que tenho uma obrigação das coisas que faço são sempre a pensar nos outros e a pensar sobretudo no meu país, que, no final de contas, o meu país foi um país que eu estudei por conta do país, fui apoiado pelo meu país sempre, não paguei nada pelos meus estudos, portanto, agora a parte do doutoramento já não, mas de facto tenho um agradecimento ao país por isso e acho que o país precisa de acreditar fundamentalmente em si próprio, porque o país tem potencialidades para fazer muita coisa. E um dos temas importantes é o património, que vamos falar hoje, não é? É, exatamente. O património é fundamental, não é? Eu acho que isso é um tema que eu discuto muitas vezes, é como é que o país dá a volta, não é? Como é que o país se sai como está, não é? Nós estamos há décadas com crescimentos económicos muito baixos e onde não se vê assim, um país a caminhar para um sítio com uma visão de futuro, isso não se vê. E eu acho que nunca será pela economia, será sempre pela cultura. Pois. Enquanto nós não percebermos isso, tem que sempre ser a cultura e a ciência que vão ajudar o país a desenvolver-se. Nesse sentido, Lisboa é uma cidade com muito património, seja ele, e citando o Pedro, em movimento, proximidade, difuso, vernacular, imaterial, portanto temos diverso património. Os lisboetas conhecem o património e sabem cuidar dele? Não, isso é um tema mais vasto. O património cultural e a cultura, de uma forma geral, há aspectos culturais que toda a gente conhece, não é? Toda a gente conhece, por exemplo, a Madonna, toda a gente conhece a Ana Moura, que são estou a dar dois exemplos, duas cantoras que são conhecidas. A Ana Moura é muito conhecida em Portugal, toda a gente a conhece. É património cultural, no sentido em que promove a cultura portuguesa, mas não é essa a cultura, eu chamaria essa cultura de massas. O que se passa é que a cultura menos conhecida, podemos falar do património cultural, mas podemos falar também da dança contemporânea. Portanto, estamos a falar de um tipo de produto que interessa a poucas pessoas. E interessa a poucas pessoas que têm que ser pessoas que estejam envolvidas com o mercado da cultura. É natural que, para percebermos património cultural, tenhamos que estudar património cultural. E não há muitas pessoas a estudar património cultural, como não há muitas pessoas a estudar história, como não há muitas pessoas a estudar estas temáticas. E, por isso, são temas que ainda não fazem parte do domínio comum. Isso é uma evidência. Ok. E qual era o museu da cidade que todos devíamos conhecer pela sua história ou pelo seu valor? Bom, se pensarmos na cidade, eu acho que o Museu de Lisboa tem feito um trabalho
interessante do ponto de vista da divulgação da cidade de Lisboa. Tem vários polos, eu não me lembro de todos, mas tem vários polos e tem feito um trabalho de divulgação interessante, inclusivamente também ao nível da promoção das chamadas artes performativas em espaços museológicos, designadamente, por exemplo, no Teatro Romano, que está a servir de palco para a realização de várias peças de teatro, que estão a ter muito sucesso. Agora, infelizmente, tem menos público, porque é esta a época em que estamos a viver, portanto tem que ter menos gente, mas eu acho que os lisboetas deviam prestar mais atenção à cultura que se faz na cidade de Lisboa. E não só apenas, há os espetáculos musicais, que também têm muito impacto em Lisboa, que eu chamaria a cultura que se consome no momento, não é? De consumo imediato, digamos assim. E, por exemplo, no espaço público pela cidade, que peças de arte ou estátuas gosta particularmente? Eu estou-me a lembrar da Doença de Queiroz. Gosto particularmente da Doença de Queiroz, ali na Rua do Alecrim. Da estátua eu gosto. Eu não sou um apreciador de escultura, nem isso. Fizemos uma vez no âmbito da minha empresa um trabalho interessantíssimo, que foi no Porto, fizemos uma pesquisa, fizemos um roteiro no Porto, percorremos todas as esculturas da cidade do Porto e fizemos uma avaliação assim sumária do estado de conservação de cada uma das esculturas. E depois apresentámos à Câmara do Porto esse trabalho. Isso era com a intenção de promover posteriormente um roteiro turístico em que os visitantes faziam um percurso pedestre pela cidade do Porto e iam ver todas as esculturas da cidade e, de certa maneira, por esse lado, compreendiam melhor a história da cidade. Nós entregámos esse trabalho e esse trabalho ficou ficou metido numa gaveta, acho que eu, não sei. Encostado às boxes, como eu costumo dizer. Muito bem. Pedro, é interessante perceber pelo seu caminho e olhando até aos anos 80, aos anos 90, mas como é que uma pessoa inicia a carreira como jornalista, trabalha com grandes marcas, Nivea, Ogilvy, etc., e acaba por criar uma empresa de conservação e restauro? Eu tirei o curso de Economia, depois fiz estudos de opinião, andei a fazer entrevistas pelo país. Depois fui trabalhar para uma revista de economia, que se chamava Revista Negócios. E era uma revista que vivia basicamente da publicidade, há muitos anos atrás. Portanto, e a minha função era escrever algumas notícias, fazer a compilação de algumas notícias, fazer algumas entrevistas e também tratar da produção da própria revista. Depois percebi que a revista não era futuro para mim, não havia perspectivas. O mercado editorial na altura não era assim tão atrativo quanto era. Não sei se agora é, mas agora não conheço o mercado editorial de economia, não sei, mas creio que já foi mais atrativo do que é agora. E depois fui para a Nivea, para o marketing, depois aí tive uns 4 anos para aí, depois fui para a Duracell, no marketing, e depois desafiaram-me para a publicidade, e depois estive envolvido com a criação da banca privada em Portugal, designadamente com o BCP. Acompanhei o lançamento da banca de retalho Nova Rede, que entretanto apareceu. Depois também trabalhei com marcas como a IBM, como a Levi's, como a Olivetti na altura, portanto apanhei esse lado todo. E o trabalho na publicidade é um trabalho difícil, é um trabalho de 100 horas, com serões frequentes, e quando nós somos novos isso tem alguma nós fazemos isso e gostamos de fazer, mas aos 40 anos montei uma empresa de consultoria de comunicação, comecei a dar pareceres, a ajudar algumas empresas, organizações. E talvez o cliente que mais me intrigou, que eu obtive na altura, foi o Sindicato dos Pilotos de Linha Aérea, que na altura era um sindicato muito poderoso e que que fazia greves e conseguia ter as televisões todas, diziam de manhã, vamos uma conferência de imprensa, e à tarde estavam lá as televisões todas em frente. E depois, nesse meu período, alguém apareceu ao pé de mim, os amigos apareceram ao pé de mim,
com uma ideia de fazer um ateliê de joias, fazer joias inspiradas em património arqueológico. E eu achei a ideia fantástica. Logo. Isso é giro. Então, e como é que é? Como é que vamos fazer isso? Muito bem e tal. Quem está aqui? Montámos a empresa com essa ideia, mas depois percebi rapidamente que as pessoas que gravitavam em torno de nós na altura, de fazer joias percebiam pouco, ou estavam a dar os primeiros passos. Mas estavam pessoas que também estavam a dar os primeiros passos na área da conservação e estado do património. E eu pensei assim, isto é capaz de ser interessante. Não se esqueça, porque eu vinha do mundo de marcas, em que as marcas se diferenciavam, uma marca diferencia-se porque tem uma característica única que a diferencia da concorrência. Exatamente. E eu, como tive sempre essa ideia de como é que eu posso ajudar o meu país, não é? Como é que eu posso ajudar os outros, digamos assim, pensei assim, se calhar Portugal, a única coisa que tem de jeito é a sua cultura, pode ser o património, mas eu conhecia pouco de património, não sabia. E foi estudar também. E fui estudar, voltei para a academia, porque fui estudar a academia. O que é que eu fui fazer para a academia? Fui estudar marketing, porque eu tinha uma experiência de marketing grande, mas fui estudar o marketing à séria, não é? Eu tinha basicamente a formação de marketing na prática e a formação internacional que as empresas internacionais dão aos seus quadros superiores, que eu beneficiei disso, não é? Formações em vários países e tudo isso, portanto tinha uma experiência muito grande, e não só uma experiência teórica, mas também uma experiência prática, porque estava a trabalhar com as marcas, etc. E de maneira que pensei assim, isto se calhar pode ser interessante, porque a única coisa que Portugal tem de diferente dos outros países é a sua cultura, não tem mais nada. Portanto, se eu conseguir ter um negócio ou uma atividade, na altura nem pensava em negócio, uma atividade ligada à cultura, pode ser bom. E as pessoas que apareceram no início, eu vi que eram pessoas que na altura tinham 20 anos, agora já têm 40 e tal, e eu pensei, olha para elas, eu era mais velho, e continuo a ser mais velho que elas, não é? Percebi que elas eram boas. E então, montei uma sociedade, inicialmente com uma parceira, ao fim de 2 anos essa parceria desfez, e fiquei eu sozinho a tomar conta da empresa, e antes de eu perceber, mas como é que eu posso arrancar uma coisa? Tipo, meter-se num negócio que não conhece é perigoso. Então fui estudar. E o que é que eu fiz? Eu resolvi fazer um mestrado em marketing, e o marketing que eu fui estudar foi o marketing do património. E fiz uma tese sobre É muito giro, porque juntar o mundo do património e alguém que vende marcas e conseguir vender a marca do património. Normalmente o que costuma acontecer são as pessoas da cultura que vão para a economia para perceber como é que podem rentabilizar a cultura. Eu fiz o percurso inverso. Exato. E creio, aliás, que sou o único das teses de mestrado nesta área que vem da parte da economia e que passa para a cultura, para tentar perceber a gramática, digamos, da envolvente do património cultural. E foi isso que me desafiou. E eu não sei se a Clara sabe, mas a Clara é bastante mais nova do que eu, mas eu estudei Mértola, não sei se conhece o caso de Mértola. O caso de Mértola é um caso interessante, porque foi uma vila alentejana que é na fronteira entre o Alentejo e o Algarve, e Mértola o casco histórico de Mértola está encastrado na montanha, e portanto foi uma vila que se transformou porque foi criado um campo arqueológico de Mértola, fizeram várias investigações, e há alguns autores que chamam a Mértola a exaltação árabe de Mértola. Urbano Tavares Rodrigues quando escreveu, que já faleceu, infelizmente, quando escreveu sobre Mértola, diz isso, ou seja, de certa maneira, veio a descobrir-se uma riqueza da presença árabe no território nacional. Quando no passado, nós, sobretudo no Estado Novo, nós recebíamos lições da história em que nos diziam que o nosso primeiro rei conquistador, que vem de Guimarães, precisamente, que era um grande homem, um grande feito, porque conseguiu conquistar o nosso território aos mouros. E os mouros eram uma espécie de pessoas diabolizadas. E Évora veio, de certa maneira, contrabalançar com este discurso, e veio
procurar pôr as coisas de uma forma mais clara. E o que, no fundo, eu posso dizer em termos sintéticos é que isso foi publicado em vários textos. O que aconteceu foi que as populações, tanto as cristãs quanto as árabes, se deram bastante bem. Havia conflitos ao nível das pessoas dirigentes, mas ao nível das populações houve muita comunhão de interesses e, portanto, os árabes e os cristãos deram-se bastante bem. E a riqueza árabe que foi descoberta em Mértola, e que continua a ser descoberta, foi uma coisa que me atraiu. Foi uma coisa que me atraiu para a minha investigação e eu fui para lá, estive lá, vivi lá, assisti às coisas que eles faziam, aos eventos também que eles faziam, etc. E então eu fiz uma tese sobre esse... Mas fiz uma tese do lado do marketing e do lado da imagem. E isso é uma coisa que é extraordinária, porque parece que a economia e a cultura são dois mundos à parte. Como o turismo e a cultura são dois mundos à parte. A economia, porventura, mais ligada ao turismo. Isso é um problema da nossa academia. Como é que nós conseguiremos harmonizar o turismo com a cultura e isso mais. E, portanto, a minha tese, de certa maneira, reflete isso, não é? E reflete também uma coisa que é importante que se saiba também, que o turismo não é uma atividade inocente. E lá também vamos tocar. Portanto, desde a criação tem evoluído e tem feito uma série de trabalhos, não é? Até nos últimos anos. A Archeofacto colabora tanto com entidades públicas como entidades privadas a conservar e restaurar o património? Sim. Nós fundamentalmente, o património que nos interessa é aquele património que é o património que pode ser usufruído pelas pessoas, não é? O património privado, o património que nós temos em nossas casas, digamos assim, é um património de caráter mais sentimental do que propriamente cultural, embora existam entidades privadas que têm património muito relevante, não é? Por exemplo, se pensarmos na Fundação Carlos de Gulbenkian, com quem nós já fizemos inúmeros trabalhos, e inclusivamente também fizemos um projeto de investigação científica sobre a coleção de joias do joalheiro francês René Lalique, que era bastante amigo do Sr. Gulbenkian, e por isso é que a Gulbenkian tem uma coleção de joias do René Lalique fantástica e também uma coleção de desenhos do René Lalique. E nós fizemos um estudo sobre essas peças. Que giro, já devem ter trabalhado tantas peças interessantes. Para ajudar aqui a explicar, e mesmo para mim e para quem nos ouve, uma breve explicação. Quais as principais diferenças entre conservar e restaurar? Conservar trata-se de fazer... É um bocadinho como a nossa vida. Se pensarmos no ser humano, nós vamos, ao longo do tempo, vamos mudando com a idade, não é? E vamos procurando manter-nos, não é sempre jovens, mas manter-nos a nossa saúde e vamos tendo cuidados com aquilo que fazemos, com aquilo que comemos e tudo isso, para nos mantermos saudáveis a maior parte do tempo possível. Conservar objetos de arte significa que esses objetos de arte podem permanecer mais tempo tal e qual como estão. Porque, tal como nós, qualquer objeto se vai degradando com o tempo. O que nós fazemos na conservação é fazer com que a vida desse objeto se prolongue. Mas não se altere. Vai-se alterando sempre, porque isso é impossível. É impossível. As coisas vão sempre tendo vão sempre degradando. Restaurar. Fazemos o restauro quando o restauro é necessário para que a peça se perceba. Ou seja, você tem uma peça, seja ela qual for. Por exemplo, vamos pensar numa peça que conhece, que é mais fácil. As ruínas do Carmo. As ruínas do convento do Carmo. Podiam-se restaurar. E fazia-se outro convento, por cima daquele. Entendeu-se não se fazer isso. Mas aquelas que lá estão foram preservadas, foram conservadas. São as originais? São as originais. O que resta lá. Entendeu-se não restaurar, e bem, do meu ponto de vista. Agora, por exemplo, estou-me a lembrar de uma igreja em Sintra, que é a igreja de São Pedro de Canaferrim, mas ela estava sem teto. E houve uma intervenção, foi colocado um teto por cima do edificado, do que restava do edificado, e esse teto é amovível.
ou seja, para preservar o original. E foi colocado esse teto, porquê? Porque aproveitou-se aquele espaço para fazer uma exposição de materiais arqueológicos que foram encontrados e por acaso tratados por nós, e estas peças foram encontradas nas imediações do Castelo dos Mouros, em Sintra. Não sei se conhece bem o Castelo dos Mouros, mas o Castelo dos Mouros em Sintra está no alto, vê-se de cá de baixo. Fantástico. Ficaste até há uns dias ir lá. Vá lá. Então, uma estrada fechada, aquilo não está fácil acesso. Mas vá lá, que é mais uma zona abençoada do território em Portugal. Ou seja, se eu lhe perguntasse, ou seja, tendo em conta o vosso serviço core alicerçado na investigação e todo este trabalho, de que forma é que têm contribuído para a valorização do património português e do património lisboeta? Olha, a nossa perspectiva é sempre um bocadinho esta. Normalmente as empresas, quando prestam serviços para clientes, não é? Há um cliente que pede o serviço, nós prestamos o serviço, o cliente paga o serviço e a relação esgota-se ali. A relação entre o cliente e o fornecedor, digamos assim. No nosso caso não é bem assim. Porquê? Porque há uma entidade diferente que é o património cultural, que tem um valor para a cidade, no caso, e para a comunidade em particular. Ou seja, se nós tivermos o património bem cuidado, naturalmente que a comunidade aprecia isso. E esses fatores de valorização do património também são fatores de agregação da comunidade. A comunidade junta-se em torno do património. A comunidade aproxima-se do património. Nós agora estamos envolvidos na criação de um museu. Na criação não, mas temos colaborado muito no município de Santiago do Cacém, que é um município num território de baixa densidade, no Alentejo, e eles vão fazer um museu de arqueologia numa localidade que se chama Alvalade. Vai ser uma espécie de museu do território, explicar como é que era aquele território, e aquele território, há milhões de anos atrás, estava debaixo d'água. E eu perguntei assim, mas perguntei às pessoas da Câmara, mas o que é que se passa aqui? Porquê é que eles gostam do Museu de Arqueologia, de coisas antigas? Eu pensei que eles gostassem mais de coisas mais recentes, património mais recente, património etnográfico, tipo alfaias agrícolas, esse tipo de peças, alfaias religiosas, eventualmente, etc. Não. Está tudo à espera. Uma excitação enorme para o Museu de Arqueologia. Ou seja, os museus e o património têm este... Bem sei que estou a falar num território de baixa densidade, mas o que acontece é que tanto o património cultural tem um poder de atração e de união extraordinário entre as pessoas. Não há outra coisa que una tanto como as pessoas. Há uma... Na identificação à cultura, não é? Exatamente. As pessoas procuram significados. As pessoas querem saber. Agora... Mas é algo mais recente. Não, mas para mim foi uma surpresa, porque eu sei que o território é um território que tem vindo a crescer de população, eu sei isso tudo. Mas, ao mesmo tempo, vai ser uma forma das pessoas se aproximarem umas das outras e ganharem outro ânimo. Sim. Que não ganhariam com mais um restaurante ou com mais um... Mas é interessante, ou seja, exemplos na prática daquilo que estuda e daquilo que sabe, não é? E em relação a esta herança cultural, através do património, o valor que nós atribuímos ao património relaciona-se da forma como a nossa história nos é contada? Eu não sei bem o que é que se quer dizer, como é que a história é contada. A história, o problema hoje em dia é que as informações que nós recebemos são de muita proveniência. Nós recebemos muitas informações. Eu achei particularmente interessante, por exemplo, o caso do Marquês de Pombal, que li num dos seus estudos. Pois, isso leva-me para outro campo. Eu estava a pensar, ainda antes de chegar ao Marquês de Pombal, mas vou chegar, mas deixe-me falar num outro tema que é um tema mais atual e que tem a ver também, que é um tema que é estudado no campo da filosofia contemporânea, que é esta dicotomia entre a escrita e a imagem. Ou seja, aquilo que se escreve e aquilo que se vê nas imagens. Não é? E como é que isso se pode manipular? Tanto a escrita quanto a imagem. Portanto, o que nós vamos sabendo hoje são
são sucessivas traduções de coisas que aconteceram no passado. Portanto, são sucessivas leituras e interpretações que se viram no passado. Nós, em relação ao património, temos uma perspectiva um bocadinho dual, ou seja, o património tem um valor material e um valor imaterial. Porventura, nós aqui no mundo ocidental, depois da Segunda Guerra Mundial, estamos a dar muito valor ao material. E já vou ao Marquês de Pombal por causa do valor material. Outras latitudes no nosso mundo dão mais valor ao imaterial. E há quem diga mesmo, não tem justificação alguma, nós valorizarmos o património material sem que o imaterial lhe dê suporte. E, nesse sentido, posso saltar para o Marquês de Pombal. E o que é que se passa com o Marquês de Pombal? O Marquês de Pombal foi o homem da reconstrução da cidade de Lisboa após aquele terrível terremoto. Mas também foi um fascínio, foi um ditador, foi uma pessoa que matou pessoas, foi uma pessoa tremendamente injusta e tirânica para a população de Lisboa. Mas essa história não é contada. Mas essa história não é contada. Não, é contada, só que não tem divulgação. Exato, pelo menos eu não a sabia. Não, é contada, mas não tem divulgação, que é uma coisa diferente. Ok. Sabe-se isto, eu não inventei isto, não é? Eu estou a dizer isto, não é da minha... eu não inventei que o Marquês de Pombal foi tirano. E assim que o Dom José saiu do trono, ele foi logo preso, ou foi logo julgado e condenado, etc. Portanto, todavia, ele foi glorificado no momento da história de Portugal, porque já se queria fazer uma escultura do Marquês de Pombal no tempo da República. E a escultura foi erigida já no período do Estado Novo, eu creio que em 1934. Mas que podia-se fazer uma escultura de maneira diferente. Não, quiseram fazer uma escultura no alto, como domina a cidade, poder absoluto, e ao lado um leão, que é o rei da selva, quem manda em tudo. Portanto, é esta perspectiva, e isto glorifica-se. E, portanto, nós temos sempre este problema como é que é a nossa relação com a nossa história, com a nossa cultura, e isso é que está esse aí é que é intrincado. Sim. Nós percebemos todas estas ligações. E é muito interessante do ponto de vista Ou seja, por um lado, gostamos de nos identificar com estes temas culturais, não é? Com a nossa cultura, mas ao mesmo tempo, se calhar temos dificuldade em questionar a nossa identidade ou ir procurar mais sobre isso. Por exemplo, uma vez que esta nossa conversa tem muito a ver com Lisboa, é interessante o Marquês de Pombal, porque o que é que acontece com o Marquês de Pombal? O Marquês de Pombal está ali porque ele é dado como sendo o construtor de Lisboa. Exatamente. Curiosamente, houve outro escultor português, que se chama José de Guimarães. O nome dele não é Guimarães, mas como ele é de Guimarães, adotou o nome de José Guimarães, que fez uma escultura também, em honra aos construtores da cidade, que está em Maravilha, que é aquela verde e branca. Que é aquela figura quase fantasmagórica, sim, cultural, tem uma escada e tal, e se for lá ver nas escadas, está lá escrito uma homenagem aos construtores de Lisboa. Mas essa escultura foi arredada para Maravilha, lá para baixo, para um sítio onde não havia nada. Agora já estão a começar a ver. Mas foi... já existia antes e foi mudada para lá. Foi colocada lá, assim, num sítio assim, como se fosse um baldio. Aquilo foi que um agora baldio. Já não é baldio. Agora já não é baldio. Agora já estão a ter um cuidado, e ainda bem. Mas isto nota isto significa alguma coisa, não é? E significa o quê? Significa como o poder determina, e a forma como contamos a história que efetivamente... É uma história de poder sempre, e o património cultural tem a ver com o poder. Sim, exatamente. E andando aqui para a frente na história, ou seja, com o Estado Novo, e citando também o Pedro, critérios de natureza estética e artística que imperavam em anos anteriores deram lugar à política de defesa e propaganda do património artístico e arqueológico, como instrumento central de afirmação e representação do novo regime. Ou seja, que impacto teve isto no património português? Teve imenso, porque os regimes ditatoriais têm um poder enorme. Não é por acaso nós temos uma herança do Império Romano como a temos, não é? E o Império Romano era um regime imperial, não era democrata. Os regimes ditatoriais encontram na arquitetura, sobretudo, uma forma de fazerem perpetuar a sua mensagem.
Não se esqueça que no Estado Novo o lema era a política da alma e do espírito, não é? Era preciso que os portugueses se convencessem que Portugal era grande e que fazia as coisas grandes e era uma coisa que as pessoas deviam admirar e adorar, e etc. Era o nacionalismo e a agenda da arquitetura dos regimes ditatoriais. Por exemplo, o regime nazi também queria fazer de Nuremberg assim uma coisa como o Coliseu Romano. Criar também tinha uma agenda da arquitetura para perpetuar a mensagem no regime nazi. Que impactos em Lisboa, que mudanças é que vemos com essa atuação? Eu tenho acompanhado pouco vejo com alguma, quer dizer, nem sei bem o que lhe diga. Eu não gosto nada das Amoreiras, por exemplo, estou a olhar para as Amoreiras e não gosto nada daquilo. Nem gosto daquela construção que lá está. Normalmente ou se adora ou se detesta. Não gosto. Mas depois também os edifícios que foram colocados ao lado, também não gosto nada. Não gosto nada da arquitetura da Expo, de uma forma geral. Não gosto nada daqueles edifícios. Parece um catálogo de trabalhos de arquitetos que não se ligam entre si. E temos ali na Expo, na zona do Parque das Nações, temos ali uma cidade sem alma. Que eu posso dizer. Eu gosto da alma dos bairros pequenos, onde as pessoas conhecem, gosto das tascas, gosto dessa cultura. Mas já há histórico, já há tempo de construção de bairro. Sim, mas aquele bairro da Expo não vai ter essa alma, jamais terá. Porque os edifícios não se interligam uns com os outros. Aquilo parece um catálogo de trabalhos de arquitetos. Sim. Com o devido respeito, eu gosto muito dos arquitetos, claro. gosto imenso de trabalhar com eles, mas aquilo não tem a ver com a alma da cidade. Se nós queremos fazer alguma coisa em Lisboa, temos que ir para a zona histórica, como se quisermos fazer alguma coisa em Guimarães, como se quisermos fazer alguma coisa no Porto, temos que ir para a zona histórica, porque é onde está a alma da cidade. Também achei interessante a sua menção à Casa dos Bicos, em Lisboa. É uma casa muito conhecida, não é? Por todos os lisboetas. Lá está. Onde fala que foi polémica, no fundo. Sim, mas eu aí acho interessante ter-se aproveitado a Casa dos Bicos para a Fundação José Saramago. Isso aí acho extraordinário. E aí faz sentido. O património faz sentido se for usufruído e assim vale a pena ser reabilitado e conservado. Pois. Isso aí acho interessante. Eu conheço o trabalho que de algumas pessoas estiveram envolvidas nisso e acho que é um edifício marcante. Bem sei que não é originário português, aquilo foi picado de um arquiteto qualquer italiano, eu creio que aquilo terá nascido em século XVI, parece. Depois foi abaixo com o terremoto, depois foi reconstruído posteriormente. E depois no século XIX creio que teve várias intervenções, etc. Mas o que lá está lá bem e acho que interessante que alguém dedique ao José Saramago uma fundação. Sim, sem dúvida. Porque era um homem com uma imaginação prodigiosa e aquilo que eu acho que mais falta faz ao país é termos pessoas com imaginação e criatividade. Há 30 anos no mercado e acompanhou a evolução do turismo. Como é que sente esta evolução e a influência na valorização do património? Eu não tenho muitas ilusões sobre isso. Eu acho que o turismo agora está neste banho-maria, mas quando estava a plenos poderes é talvez a maior indústria mundial que existe. Tem um impacto no ambiente brutal e tem um impacto no património brutal. Há sítios arqueológicos e outros que foram completamente devastados pelo turismo. Lisboa estava a passar por um período de descaracterização brutal com tantos turistas, não se podia ir à cidade, ao centro da cidade. E isso provoca muitos constrangimentos, para ser simpático, às populações locais. Lembro-me uma vez de ter visto um programa sobre Veneza em que os protagonistas eram os venezianos. Uhum. E a forma como eles falavam do turismo e do que fizeram da cidade de Veneza era muito triste, porque
descaracterizaram a cidade, porque as cidades são interessantes quando têm pessoas, não é? Não é? Os edifícios são bonitos, não é? Mas são as pessoas que fazem viver as cidades. As pessoas vão visitar lugares onde têm vida, com pessoas e com coisas para fazer, e coisas para ver, e coisas para aprender, não é? As pessoas não vão visitar lugares para se verem uns aos outros, turistas todos a visitar lugares, não é? E isso era um bocadinho o que estava a acontecer em Lisboa. Mas, apesar de mencionar a saída de pessoas, ou pelo menos moradores de algumas zonas, qual o impacto específico do turismo na valorização do património? E o Pedro fala sobre isso também nas suas... Eu creio que a única hipótese que o turismo tem de valorizar o património é contribuir com receitas para a valorização do património. Ou seja, é preciso que parte das receitas turísticas sejam dadas para a recuperação do património. E depois, nas visitas turísticas, é preciso ter regras. Não é? Não podemos ter 3.000 pessoas dentro dos Jerónimos, assim, a ver aquilo tudo, a pendurarem-se nas coisas, os meninos a brincar. Não pode ser. Tem que haver critérios, tem que haver respeito pelo património, porque senão as coisas degradam-se, não é? E são muitos os exemplos. Eu não sou muito... turismo é muito bom para os restaurantes e tudo mais, é fantástico, para os hotéis é fantástico e tudo mais. Mas também as pessoas vêm a Lisboa, porque Lisboa e Porto, e vêm a Portugal. Portugal, de repente, passou a ser um país conhecido por várias iniciativas que tomou e que teve algumas de natureza desportiva, outras de natureza cultural. Enfim, Portugal é conhecido e Portugal é um país, de certa maneira, abandonado. Estamos aqui no canto oeste da Europa e somos assim. Quem é Portugal? Portugal não é conhecido. Portugal não é conhecido. Eu lembro que uma vez em 2011, eu fui o coordenador de uma grande conferência internacional sobre o património cultural, que chegámos a reunir 900 pessoas de 70 nacionalidades diferentes. E essa conferência decorreu durante uma semana, em setembro. E essa conferência, o que notámos no final da conferência foi que as pessoas ficaram encantadas com o que viram, porque não conheciam, basicamente, não conheciam Lisboa, não conheciam Sintra. Quer dizer, pessoas ligadas ao património, ficaram admiradas como é que aqui há estas coisas, depois a Beira Rio e tudo mais, e o LX Factory e tudo mais, e o jantar que fizemos, etc. Mas que nos últimos anos de turismo tem-se vendido imenso. Sim, e um espetáculo cultural também fizemos no Centro Cultural de Belém, que também foi muito apreciado. As pessoas desconhecem. Portugal teve um efeito de surpresa, não é? Só teve um efeito de surpresa. E então há países então que só muito recentemente é que nos voltaram a descobrir, como os franceses, por exemplo. Sente que, e pegando ao seu percurso na área da comunicação e do marketing, sente que é por falta de visão e comunicação destas nossas marcas, que é o nosso património? Não sei. Portugal é um pequeno país, mas muito diversificado. Eu costumo dar o exemplo do vinho, não é? Que é um exemplo belíssimo. Porque nós temos, como é que um país tão pequeno tem tanta diversidade, tantos vinhos, tantas castas, tanta diversidade. Isso é cultural, não é? É cultural. Cada região tem as suas particularidades. E isso as regiões têm que fazer por si. As cidades têm que fazer por si. Lisboa está a ser, eu creio que, em certa medida, como Paris, já se pode dizer que Paris é maior que a França, Lisboa já é maior que Portugal, Londres já é maior que a Inglaterra. Ou seja, são chamadas cidades... Lisboa ainda não é, mas, por exemplo, Paris já é, Tóquio já é, Nova Iorque já é. São cidades chamadas cidades globais, cidades que agregam já uma aura em seu redor que extravasa o país de origem. Não é? Esta é uma boa fase para nós repensarmos a nossa visão de cidade e de país e virarmos para dentro, para os portugueses? Não sei. O que eu acho, essa ideia de virar para dentro é interessante se pensarmos no território. Acho que este efeito, este êxodo do interior para o litoral foi muito mau para Portugal. Se nós formos capazes de voltar ao interior, ou seja, de voltarmos a ocupar o território e conseguirmos tirar a riqueza do território, isso teríamos muito a ganhar. É isso que nos faz falta.
Temos que olhar para dentro, sim. Para dentro do nosso território. E além de olhar para dentro, como é que nós conseguimos trazer um público culto, um público com formação, um público que valoriza a cultura? Eu tenho sempre presente que o mercado da cultura não é um mercado de massas. Nunca será. Nunca será. É um mercado de pessoas que têm que ter elas próprias formação, têm que ter interesse e têm que estar envolvidas na cultura. Porque não se vai... Nós podemos ir ver um espetáculo bailado, podemos ir ver um concerto musical, podemos perceber ou não o que é que se passou lá. Mas é melhor que percebamos, e para perceber é preciso conhecer, é preciso estarmos envolvidos. E o envolvimento das pessoas na cultura é muito... Mas não é só baixo em Portugal. Não é só baixo em Portugal. É uma questão do mercado. Por isso é que as instituições culturais têm que pensar como é que se podem promover, como é que podem fidelizar públicos para serem mais atrativas. Por exemplo, o que se passou em Lisboa com o turismo é interessante, porque às tantas nós verificámos uma coisa extraordinária, ou seja, tínhamos tantas pessoas em Lisboa, mas não tínhamos a coordenação das políticas dos vários museus que existem na cidade de Lisboa. Uns estavam dependentes da Câmara, outros estavam dependentes de uma coisa que agora se chama, já teve outros nomes, agora chama-se Direção-Geral do Património Cultural. Bom, naturalmente que os museus gostam de ter visitantes e, vendo a perspectiva de ter muitos turistas em Lisboa, gostariam de ter mais visitantes, para terem também um conjunto de peças para poderem vender aos turistas. É lamentável o que alguns museus de peças que têm nas lojas para se vender aos turistas. Ou seja, não se pensa nos museus na perspectiva de agradar o cliente, de fidelizar o cliente, de criar relação com o cliente. Porquê? Porque estamos a falar de instituições públicas que têm uma gestão pública que eu não estou não estou contra a gestão pública neste sentido, mas nunca percebi porque é que os museus não tiram mais rendimento. Porque não querem. E eu lembro em miúda, quando ia a museus em Espanha, em Londres, do que fosse, lembro que a loja do museu era sempre um sítio magnífico. Exatamente. E porquê? Porque é essa loja do museu que garante depois sustenta todo o trabalho que o museu tem que fazer, designadamente de investigação, conservação, etc. De qualquer forma, sinto que há um caminho a ser percorrido, não se calhar ainda como nós gostávamos ou como se fosse ideal, mas já há aqui... Bom, isso é um facto. A própria ideia de património cultural é uma ideia que está perfeitamente assimilada na sociedade, isso é evidente. A própria ideia de conservação de património também começa a ser uma ideia que está espalhada. Se nós formos fazer um inquérito junto das autarquias em Portugal, naturalmente quase todas elas já terão alguém ligado a essas áreas do património que tem a obrigação. É que, repare, o Estado português tem uma obrigação constitucional na última revisão da Constituição, que foi de 82, creio eu, tem a obrigação constitucional de cuidar e manter o seu património. Atenção. E por isso é que há alguma concorrência para se classificar património, porque então património classificado, a maior é a obrigação do Estado. Por vezes o Estado delega e faz umas operações que eu já critiquei muito, em muitos artigos já publiquei, e portanto mas isso aí são as questões de mercado e as questões ligadas à construção civil e à ligação da construção civil com a arqueologia, com a conservação e restauro, que são complexas. São complexas porque estamos a falar de mundos diferentes e as pessoas entendem mundos diferentes. Enquanto, por exemplo, eu numa obra de construção civil, por exemplo, num edifício no centro histórico, eu em relação ao engenheiro, tenho um engenheiro que eu quero, imagino que eu sou o empreiteiro, o engenheiro, eu quero o engenheiro, porque o engenheiro faz-me acelerar a obra, mas se tiver lá o arqueólogo ou o conservador, se os puderam ter lá, porque eles fazem-me atrasar a obra. E eu quero a obra, quanto mais depressa fizer a obra, melhor, porque quanto mais depressa fizer, mais barato me sai. Os custos são menores e, portanto, as minhas margens são maiores. Esta perspectiva, e na questão da arqueologia, na questão da conservação e restauro, são duas áreas onde é preciso preservar, o que for a preservar. Está a ver? E, portanto, se nós tivermos que preservar,
temos que parar a obra um bocadinho, vamos ver o que é que temos e vamos tratar do que temos e pronto. Eu gostava de questionar aqui, já estamos a aproximar-nos numa fase mais final da nossa conversa, sim. Gostava de questionar aqui quase um parênteses sobre a fase que passamos, onde nos questionamos, há um questionamento de alguma forma sobre a herança cultural, a tal ideia de que Portugal era o maior do mundo e que conquistou e que afinal se calhar ter cuidado na forma como explicamos a história e que afinal fizemos algumas coisas também menos boas. Isto reflete-se na forma como museus ou outras entidades estão de alguma forma a reescrever a história através do seu património? Por exemplo, como os livros de história nos vão ensinar aos nossos filhos a história portuguesa, a história da cidade? Vamos lá ver. Essa é uma pergunta bem, eu diria, bem esgalhada. Porque é assim, quando nós ao intervirmos no património, de certa forma, estamos a intervir no passado desse património. Estamos a intervir naquilo que existia sobre esse património. Há alguns autores que dizem que, de facto, estamos a intervir na memória. Estamos a recriar uma nova memória. Isso é um facto. Nós, quando iluminamos um monumento, estamos a destacar umas coisas, a esconder outras, e quem fez o monumento não pensou, não sei quantos anos depois, como é que aquilo ia ser iluminado. Mas nós, ao iluminarmos, nós agora até projetamos coisas nos monumentos. Portanto, o que passamos passamos uma imagem diferente. Tornamos o património como uma parte cênica do nosso teatro, que é o teatro da nossa vida, não é? E, portanto, entramos aqui num mundo, de luzes e de sombras, de cenários e de interpretações que, naturalmente, vão provocar alguma confusão no entendimento sobre o que é que realmente se terá passado. Pois, exatamente. E houve, inclusive, alguns atos de vandalismo que aconteceram há uns meses, não é? Por exemplo, na estátua do Padre António Vieira. Acha que isto é extremismo? Reflete alguns valores deste futuro? Eu lembro-me de outro exemplo que achei até mais grave, que foi um artista português contemporâneo que apresentou uma obra de arte que era a bandeira de Portugal invertida, questionando a independência de Portugal e a soberania de Portugal. Um artista. Foi a tribunal, foi acusado em tribunal. Felizmente o juiz não o considerou culpado. Mas é um sinal de que a arte tem um poder enorme e tem um poder de nos interrogar sobre aquilo em que nós acreditamos. Também tem um poder de nos mostrar aquilo em que nós não somos muito bons. Mas tem, sobretudo, como diz o Nelson Mandela, tem, sobretudo, a capacidade de nós acreditarmos que as coisas podem ser melhores. E isto é que é extraordinário. Eu percebo que esses fenómenos que aconteceram aí há pouco tempo são fenómenos que são a consequência daquilo que eu dizia há pouco, que tem a ver com como se manipulam as imagens e como se manipula a informação. E, portanto, isso tem esse efeito, não é? E quem manipula a imagem, manipula a informação, tem noção do que está a fazer e fala com essa intenção, que mais tarde outras pessoas venham a fazer outras coisas, não é? Não se manipula para o vazio, manipula-se com intenção. Portanto, e o património cultural muitas vezes ajuda, porque é sempre o património, eram aquelas torres gigantes que foram abatidas, nós, ao destruirmos património cultural, estamos, sem querer, a destruir também a cultura dos países, etc. E se repararmos nas últimas ações de árabes no Afeganistão e no Iraque e tudo mais, veja bem como a cultura tem sido, e o património cultural tem sido devastado. Porque é aí que está a força dos países, é na cultura, é na simbologia, é aí que está a força. Quando nós destruímos a cultura do inimigo, destruímos o inimigo. Que interessante.
É mesmo, não tenho dúvidas sobre isso. E o que é que o património diz sobre os lisboetas? Eu acho que os lisboetas estão, estava falando com a Lídia Fernandes do Teatro Romano, e ela dizia-me isso precisamente, quer dizer que, por exemplo, o Teatro Romano, que é uma estrutura musealizada, com uma história fantástica e uma dimensão colossal, os lisboetas não ligam muito àquilo, são os turistas que ligam àquilo. São os turistas. Os lisboetas não vão muito aos museus, por exemplo, infelizmente. Vão as crianças e os turistas. Portanto, os lisboetas estão, de certa maneira, tão ligados ao dia-a-dia, à corrente, e não estão, eventualmente, outras distrações que vêm pela televisão, que têm mais interesse, mas não querem saber disso. Não querem saber. Os filhos vão para as escolas e depois os filhos vão para casa, e ao não ter apoio em casa da parte da cultura fica mais difícil. Claro. Depois as pessoas ligarem-se. Mas também não gera interesse, não é? Não gera interesse. E depois também tem um lado também das próprias instituições que têm que fazer o trabalho de casa, não é? Por exemplo, a Fundação Carlos Gulbenkian está sempre, não há nenhuma iniciativa que não tome, que não diga que vai tomar, ou vai abrir isto ou aquilo. Exatamente, são muito ativos e chamam a atenção, Exatamente. programação. Ou seja, porquê? Porque sabem perfeitamente que os públicos têm que ser informados e têm que manter uma relação com o público, quer dizer, eu costumo dizer muitas vezes, porquê é que a Coca-Cola faz publicidade? Porquê a Coca-Cola faz? É uma marca conhecidíssima, mas faz nunca nos esquecermos, para estarmos sempre com a memória. E é um respeito pelos consumidores, é o respeito. É a relação que criam com os consumidores, é o respeito pelos consumidores. A publicidade já não tem esse efeito de venda. Eu, se puser mais uns anúncios, não vou vender mais Coca-Cola, claro. Não é por aí. Mas é sobretudo o respeito que a Coca-Cola tem que ter para os seus consumidores. Em tempos, a Coca-Cola fez coisas que não quis respeitar os consumidores e teve problemas com isso. Quis lançar uma nova Coca-Cola, chamava-lhe Coke 2, isto veio nos anos 70, bem, porque já tinha um mercado todo, agora como é que a gente quer crescer mais, queremos faturar mais, vamos fazer uma igual. Forjaram estudos de mercado, fizeram 30 por uma linha, para tentar, pensaram pelo lado das finanças, não pensaram pelo lado dos consumidores. Os consumidores rejeitaram, pura e simplesmente. É natural, e o que é natural? As marcas têm que respeitar. Os museus têm que respeitar os seus visitantes. Exatamente. Eu tenho que respeitar os visitantes, os museus, os clientes, têm que respeitar, sobretudo, o património cultural. Exatamente. Boa. E antes de entrarmos no projeto, mais alguma coisa que gostasse de falar aqui connosco hoje, Pedro? Olha, já falei muito. Não sei se falei bem, mas já falei muito. É a primeira vez que eu estou a fazer assim, uma entrevista assim, tipo, que eu posso falar responder a perguntas assim. Normalmente eu falo e depois das conferências as pessoas fazem perguntas, mas são 3 ou 4, ou 5 ou 6, assim, uma coisa assim. E este porque a Clara fez-me algumas perguntas que têm várias, que davam para outros caminhos. Claro, sem dúvida. Eu também comecei a... Qualquer dia, se calhar, fazemos uma segunda entrevista consigo. Então, se quiser, tudo bem, estás à vontade. E então, que projeto é que nos trouxe hoje? Olha, o projeto que eu trouxe hoje foi um projeto que já falei há pouco, que é o projeto do Teatro Romano em Portugal, em Lisboa, concretamente. E, sobretudo, o trabalho que foi feito pela arqueóloga Lídia Fernandes. Eu acho que é notável o trabalho que foi feito. O museu foi reconstruído, as ruínas foram conservadas, o espaço está um espaço que se pode visitar e é agradável, tem informação. E, em particular, o trabalho da arqueóloga Lídia Fernandes é absolutamente notável. E eu tenho uma grande admiração por ela e pelo trabalho que ela fez. E eu acho que é também uma oportunidade de dar a conhecer aos lisboetas uma estrutura interessante que se passou em Lisboa há muitos séculos atrás, não é? Século II, século III, por aí. Portanto,
É interessante, é um trabalho muito interessante e, sobretudo, o que eu aprecio na Lídia é a sua capacidade de luta, a sua resiliência, a sua capacidade de ir com as suas ideias para a frente e é uma grande mulher também. Muito bem, excelente. Acabamos com esta nota. Pedro, agradeço a sua presença. Muito obrigado. Ter vindo aqui dispor do seu tempo para estar um bocadinho connosco. Sim, foi fantástico. E vemo-nos por aí. Tudo bem, muito obrigado. Olá, espero que tenham gostado desta conversa. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal e ativar notificações caso queiram receber todas as novidades sobre os próximos episódios. Caso conheçam algum agente de mudança que seria um bom convidado para estas conversas, entrem em contato connosco e digam-nos quem seria a pessoa ideal. Obrigada e até ao próximo episódio.